Olá, a conversa de hoje é sobre um tema que, já virou paisagem, né? Inteligência artificial. Só que a gente vai abordar isso por um ângulo bem diferente, partindo de uma análise, super provocadora da Marinês Pereira, que é especialista em neurobusiness. A ideia central é que o maior desafio da IA não tem nada a ver com a tecnologia em si. E a nossa missão aqui é, entender uma metáfora que ela usa, que eu achei fantástica, a de que a IA age como um tsunami, sabe? Ele não cria o caos do nada, ele só revela de forma brutal as fragilidades que as empresas já tentavam esconder debaixo do tapete. Então a questão não é se a tecnologia está pronta para a empresa, mas se a cultura da empresa está pronta para a verdade. Exatamente. O que a gente vai desvendar aqui é como a IA funciona como um espelho de altíssima definição. E é um espelho que não reflete código, não reflete algoritmo. Ele reflete as dinâmicas de poder, os medos, os jogos de influência que já existem ali. A análise deixa isso muito claro. O gargalo para IA não é computacional, sabe? É humano. É sobre a cultura que ela encontra. E, para começar, a análise já chega assim com os 2 pés na porta. A frase de abertura é: nunca se produziu tantos dados, nunca se decidiu tão pouco com base neles. Isso me pegou de jeito. A gente vive na era do Big Data, mas a impressão que fica é que os dados viraram uma espécie de decoração corporativa. É isso. É por aí. Tem até um número da McKinsey que o material menciona que é chocante. A maioria das empresas se diz data-driven, mas na prática, menos de 1/4 realmente usa dados para tomar decisões estratégicas. O resto usa os dados só como um verniz de racionalidade. É como ter um painel de avião cheio de luzes, mas o piloto continua voando só pela janela. Por que isso acontece? Então, a explicação que a análise traz, pela ótica do neurobusiness, é fascinante, porque revela um padrão humano muito previsível. Dados, por natureza, são desconfortáveis. Eles exigem clareza, impõem responsabilização e, o mais importante, geram consequências que dá para medir. Uma decisão baseada em dados deixa um rastro, sabe? Uma trilha que pode ser auditada. E isso aterroriza certas culturas. Aterroriza porque, se der errado, fica claro de quem foi a decisão. É isso. Exatamente. Não tem onde se esconder. Já as narrativas, as grandes histórias que líderes contam, as justificativas baseadas em experiência, elas exigem só poder simbólico, adesão. A análise resume isso numa frase que é demolidora. Onde dados mandam, o ego perde espaço. Quando a decisão precisa ser justificada por métricas e não pela hierarquia, o jogo de poder muda completamente. Esse desconforto de prestar contas é o maior bloqueio cultural. Não é sobre não saber usar a ferramenta, é sobre não querer as consequências. E essa versão à prestação de contas que você mencionou, isso deve ser o combustível para aquele arquétipo clássico do líder centralizador, que baseia tudo no feeling, né? Na intuição. O artigo fala bastante dessa figura. A gente romantiza a intuição do líder como se fosse um superpoder. Sim. E a neurociência, que é a base da análise, joga um balde de água fria nisso. A intuição, cientificamente falando, só é confiável em ambientes estáveis e previsíveis, onde as regras são claras e o feedback é imediato. Pensa num mestre de xadrez ou num cirurgião. Eles treinam milhares de horas em cenários com padrões que se repetem. Eles desenvolvem um reconhecimento de padrões quase inconsciente. O que é o completo oposto do ambiente corporativo moderno. Precisamente, o ambiente de negócios hoje é caótico, ambíguo, volátil. Nesses cenários, o nosso cérebro não ativa um modo intuitivo estratégico. Ele entra em modo de ameaça. O sistema límbico dispara, libera cortisol, e isso comprovadamente reduz a eficiência do nosso córtex pré-frontal. Ou seja, a decisão deixa de ser estratégica e passa a ser defensiva, focada no curto prazo, na autopreservação. O que o líder chama de feeling, muitas vezes é só o cérebro dele em pânico, se apegando a vieses. O Daniel Kahneman já provou que o excesso de confiança é um dos vieses mais perigosos que existem. Faz todo sentido.
E na prática, a gente vê isso em comportamentos muito claros, como o texto aponta, né? Líderes que microgerenciam, que precisam aprovar cada coisinha, Sim. que evitam a todo custo criar processos claros. Fica parecendo que a desculpa do precisamos ser ágeis é, na verdade, eu preciso manter o controle. É a frase usada na análise. Informação distribuída enfraquece feudos. Se o conhecimento e o poder de decidir são democratizados por sistemas claros, a figura do chefe, que é o dono da informação, perde sua principal moeda de troca. A centralização não é sobre eficiência, é sobre dependência. Mas espere um pouco. Essa ideia de que processo é a solução vai contra o que a gente ouve em 9 de cada 10 startups, né? O mantra é mova-se rápido e quebre as coisas, não é mova-se rápido e documente tudo. O artigo cita exemplos como Amazon, Toyota, Netflix. Empresas inovadoras e cheias de processos. Mas será que elas não são a exceção? Essa é a objeção mais comum e é fundamental desconstruir isso. A análise é muito feliz ao apontar que o problema não é ter processo, é a qualidade e o propósito deles. O que mata a criatividade é o processo burocrático, estático, feito para controlar pessoas. Um processo mal desenhado, então. Exato. Os processos em empresas como a Amazon não são um manual de regras engessado que fica na gaveta. E como são os bons processos, então? Segundo o material, eles têm 3 características principais. Primeiro, são vivos. São sempre revisados e melhorados com o que se aprende. Segundo, são mensurados. Tudo é medido para avaliar a eficácia. E terceiro, eles evoluem. Não são dogmas, são hipóteses de como fazer algo da melhor maneira hoje. Na Amazon, por exemplo, existe um processo super rigoroso para apresentar uma nova ideia. Aquele memorando de 6 páginas. Isso não limita a criatividade, pelo contrário, força a clareza de pensamento. O processo serve à estratégia. A resistência a isso é quase sempre política. Política no sentido de proteger o próprio território? Exato. Proteger o status de ser a única pessoa que sabe como a banda toca ali. Eu tive que ler essa parte da análise 2 vezes, porque ela apresenta uma ideia que é, ao mesmo tempo óbvia e chocante. A de que a desorganização em muitas empresas não é um acidente, é uma estratégia de poder. A lógica é brutal. Onde não há processo claro, tudo depende de alguém. Onde tudo depende de alguém, esse alguém negocia poder. Ou seja, aquela confusão de quem aprova o quê, o manual desatualizado, as regras que mudam com o humor do chefe. Pois é. Nada disso é por acaso. É um ecossistema mantido na ambiguidade para que as hierarquias informais floresçam. O resultado é um ambiente de medo e dependência. A confusão vira uma ferramenta de gestão, isso é muito forte. E se a gente adiciona a camada neurobiológica, o quadro fica mais sombrio ainda. Ambientes assim mantêm o cérebro das pessoas em estado constante de alerta, de ameaça. E o que a ciência nos diz sobre um cérebro que opera sob ameaça? Ele não é criativo, não assume riscos, não colabora de forma genuína. E o ponto mais crítico para nossa discussão, ele não alimenta sistemas com dados confiáveis. É a tal da sabotagem silenciosa que o artigo menciona. Exatamente. Pensa num cenário hipotético. A empresa implementa um CRM caríssimo de última geração. 6 meses depois, os relatórios são lixo, os dados não batem, a primeira reação da diretoria é culpar a ferramenta ou a equipe. Incompetência. Clássico. Mas a análise nos convida a olhar mais fundo. Talvez naquela cultura, o erro sempre foi punido com humilhação. Talvez o gerente sempre premiou as pessoas por lealdade, não por resultado. Nesse ambiente, o sistema novo não é uma ferramenta de melhoria. É um delator, um dedo duro eletrônico. Aí as pessoas esquecem de registrar, preenchem de qualquer jeito, resistem passivamente. Não é incompetência, é sobrevivência. Falta o que a pesquisadora de Harvard, a Amy Edmondson, chama de segurança psicológica. Sem confiança, qualquer projeto de IA já nasce morto. O que nos leva ao clímax da discussão, a verdade que a IA realmente revela. A análise argumenta de forma muito convincente que o medo que paralisa as organizações
não é o de perder o emprego para um robô. É o mesmo. Essa é só a superfície, né? O medo real é muito mais profundo. É o medo de perder o poder informal, aquele que não está no crachá. O medo de perder a arbitrariedade. E talvez o maior de todos, o medo de perder a proteção que a própria desorganização oferece. Aquele caos confortável onde a responsabilidade é sempre de ninguém. A metáfora que o texto usa é perfeita. A IA é um espelho cruel. Ela não julga, ela revela. E os números do mundo real validam isso. A análise cita a Gartner. A estimativa deles é que até 80% das falhas em projetos de IA não são por causa da tecnologia. São falhas por fatores humanos e organizacionais. 80%. Isso mostra exatamente onde está o campo de batalha. E sobre aquela ideia quase utópica de que a IA vai, sozinha, instalar uma meritocracia na empresa e acabar com a politicagem? Isso é uma ingenuidade perigosa. A análise alerta que a IA é um amplificador. Ela amplifica a cultura que já existe. Se a governança de dados é fraca, a IA pode, na verdade, escalar vieses, institucionalizar injustiças. O MIT Sloan tem estudos mostrando como algoritmos mal implementados solidificam preconceitos em processos de contratação, por exemplo. A IA não cria meritocracia do nada. Ela exige uma cultura meritocrática para funcionar. Sem isso, ela pode só tornar as decisões ruins mais rápidas e com uma aparência de objetividade. Uau! Então, para fechar o raciocínio, a gente volta para a imagem do tsunami. A IA é, de fato, uma onda gigante que ameaça engolir carreiras e culturas inteiras construídas sobre areia movediça. Perfeito. As sirenes de alerta estão tocando há tempos, mas como o texto diz, muitos líderes ainda preferem ficar na praia, tirando fotos do mar recuado. Eles se encantam com a tecnologia, mas negam os sinais da onda de mudança cultural que vem logo atrás. Fogam na ferramenta e ignoram a transformação humana que ela exige. E isso nos coloca diante de uma bifurcação muito clara. Não tem meio termo. As empresas culturalmente maduras, que já valorizam clareza e responsabilidade, vão usar a IA para amplificar o que já fazem bem. Por outro lado, as empresas imaturas, presas nos feudos, ou vão ignorar a IA até ser tarde demais, ou vão usá-la como um álibi moderno para justificar as mesmas decisões arbitrárias de sempre. Tentar implementar IA sem arrumar a casa cultural não é prudência. A análise é taxativa, é negação. E a história não perdoa quem nega a mudança. Perfeito. A análise da Mary Inês Pereira nos deixa com uma provocação final para refletir, que eu acho que resume tudo. Se a tecnologia é esse espelho que remove todo o verniz e mostra as coisas como elas realmente são, a pergunta que fica martelando na cabeça é: qual verniz a IA estaria prestes a remover no nosso próprio ambiente profissional?